aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala, torcedor vascaíno, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo pro canal. Vem que aqui é Vasco e o Vasco é tudo de bom, galera. Ocorre com nós, ocorre de nós, galera. Essa é a parada. Vou trazer aqui as informações, mas antes de mais nada quero dizer que tô aqui, né, dando uma aspirada no meu carro, né, domingão de tarde. Tá tudo tranquilo, tudo muito calmo. Botei o carro aqui na calçada e vou dar uma aspirada no carro aqui, né, filho, para deixar o carro limpinho. Carro de vascaíno tem que estar limpinho, tem que estar cheirosinho, irmão. Tá entendendo? Então vamos lá, né? Vamos à notícia, porque se não tem notícias a gente inventa. E se a gente não inventa, a gente fala mal dos outros times, parceiro. Porque a parada é essa daqui, é Vasco, meu irmão. Vou falar aqui a respeito das sondagens do Vasco da Gama aí, né? O Vasco da Gama está de olho, está atacando aí no mercado para poder estar trazendo alguns jogadores, mas percebi que o Vasco está atrás desesperadamente de um atacante, parceiro, né? E a defesa simplesmente vai ficar desguarnecida, até porque o Diniz e o Admar Lopes já falaram que não precisa de contratar atacante, quer dizer, defensor. Não precisamos de defesa, né? Já estamos bem com o que nós temos na defesa, então vamos para o ataque. Então o Vasco da Gama está tentando trazer um atacante nessa janela agora para poder já estar se apresentando e treinando com o elenco. Então, né, o Vasco sondou aí o Ronald Pereira, de 24 anos, lá do futebol inglês, segunda divisão, mas ainda é embrionário, nada muito agressivo. Já Gabriel Pirani, né, o meio-campo que o Diniz pediu para contratar, estão aí avançando nas negociações, estão tentando fazer uma proposta para o garoto. E temos aí também o Brenner, atacante. E o Vasco já fez uma proposta para o Brenner e está esperando agora seu staff, seu empresário estarem dando uma resposta, se aceita ou se não aceita. Então já tem uma proposta aí para o Brenner, galera. O atacante que o Diniz também pediu para que seja contratado. E o Vitor Sá também, um atacante, já tem também negociações avançadas. O Vasco está avançando aí nessas negociações, mas ainda não tem resposta, né, dos seus empresários. E o senhor Carlos Amoedo, que prometeu, né, falou que o Vasco estaria trazendo reforços na reapresentação do elenco entre o dia 21 e 22, mas ainda nada, não contratou ninguém e só temos aí proposta, só temos sondagem, só temos negociações avançadas, é o que nós temos para o Vasco até agora, galera. Essa janela do dia 2 ao dia 10, ela é uma janela muito específica para a Copa do Mundo de Clubes, até porque nós vamos ter, primeiro, uma parada de folga dos atletas durante 10 dias a partir do dia 12 desse mês. Os atletas vão se reapresentar no dia 21, 22 de junho, então é fundamental que esse processo de contratações ele aconteça para quando os atletas forem se reapresentar, de forma que os atletas que eventualmente forem contratados já estejam disponíveis da comissão técnica na reapresentação, lá no dia 21, 22 de junho, e que possam então ser registrados para fins de condições de jogo no dia 10 de julho, para jogar no dia 12 ou 13 contra o Botafogo, assim que for definido o calendário. Então vamos aguardar para poder saber, né, como é que vai ficar essa situação, se vai vir, se não vai vir jogador, né? O Admar Lopes já falou que provavelmente, se vier, vai vir um ou dois jogadores, nada muito expressivo, né? Muito caro. São jogadores que estão com fim de contrato com seus clubes, jogadores que podem já assinar um pré-contrato no meio do ano. Então o Vasco não vai tirar ninguém de clube, né, de lugar nenhum, porque o Vasco não tem dinheiro para poder estar arcando com custos de estar negociando jogadores. Porém, né, o Vasco está segurando a sua joia rara, que é o Ryan, não vai negociar ele no meio do ano. E quem está para sair realmente aí é o Zuccarello, galera, porque o Barcelona já fez aí uma proposta, né, de 15 milhões de euros, cerca de 126 milhões de reais aí, e parece que não vai segurar, hein? Se realmente está rolando essa proposta aí, o Vasco vai soltar o garoto e o garoto vai meter o pé o Barcelona. É isso aí, galera, tamo junto, mas deixa eu falar um negócio aqui, galera.
Toda hora aí, por conta desse Mundial de Clubes, toda hora aí vem uma notícia a respeito de que, né, o Vasco empata com o Santos em vitória contra times europeus na história. Eu vou botar para vocês aí essa matéria aí, mas eu queria falar a respeito disso. Cara, realmente, o Vasco ele fez muita história no passado, né? O Vasco jogou muito com o europeu. Se eu não me engano, são 114 vitórias, né, contra os europeus aí. E é legal, cara. Ficou na história, mano. O nome história já diz, filho, passado, muitos anos atrás, né? Uma época onde as pessoas amavam o clube, numa época onde as pessoas se doavam pelo clube, diferente de hoje, né? Uma época em que as pessoas tinham um carinho, um amor, as pessoas queriam ver o Vasco da Gama no topo. Hoje não, cara, hoje está diferente as coisas. O Vasco da Gama vem agonizando, pessoas sentam na cadeira simplesmente para se beneficiar por ego, pelo poder e nada mais, cara. Não tem muito o que fazer, muito o que falar não, até porque a torcida também não ajuda, a torcida não critica, a torcida não protesta, a torcida não faz nada, a torcida não fica nem sabendo o que está acontecendo com o Vasco da Gama. Então, realmente a gente vai ficar vivendo disso aí, galera, de passado. Essa é a glória do Vasco. Somos, né, o time que empata com o Santos em números de vitória, né, contra os europeus. Mas quem tá lá jogando contra os europeus hoje, vencendo, é o Botafogo, é o Fluminense, é o Palmeiras e o Flamengo, irmão. E a gente quer viver do hoje, não do passado. O passado é legal, a gente tem lá um museu lá dentro do Vasco da Gama lá. A gente entra, a gente conhece a história do Vasco da Gama, tudo muito bonito, brigou pelos negros, pelos operários, fez seu estádio, a torcida ajudou, beleza, tudo isso é muito bom. Mas a gente precisa de mais, a gente precisa de agora. E se o agora não está acontecendo, nós temos que fazer acontecer, pô. Temos que arregaçar a manga e brigar pelo Vasco da Gama e não ficar aceitando, cara, o que a gente aceita, da forma que a gente aceita. Isso aí é um esculacho, a gente ficar aceitando esses tipos de dirigentes, esses tipos de pessoas que ficam achando que o Vasco é deles. Toda hora você só vê aí, ó, a mais Vasco é sempre Vasco no poder. Os caras não querem soltar, mano. Infelizmente a gente fica nessa situação, mas ninguém protesta, ninguém fala nada. Sentar na cadeira do Vasco é confortável, irmão. Entendeu? Então realmente a gente não vai sair da história, a gente não vai sair do passado. Vamos ficar presos aí, ó, no passado, porque é desse jeito aí. O que nós temos para hoje é viver do passado. E eu não quero mais viver do passado, pô. Eu quero viver do presente. Eu quero gritar é campeão. Eu quero gritar coisas boas, meu irmão. Eu quero ver o idoso gritar campeão. Eu quero ver a criança, né, de 5, 7 anos, 8 anos de gritar é campeão. Eu quero ver o adolescente. Eu quero ver meu filho de 21 anos gritar é campeão, irmão. Coisa que ele nunca fez, ele nunca pôde fazer, pô. E aí estamos nessa situação, achando maravilhoso ficar postando essas coisas, que na história o Vasco empatou com o Santos em número de vitória contra times europeus. Beleza. Mas quem está tirando onda hoje são os 4 que estão lá no Mundial de Clubes fazendo acontecer, destruindo, e a internet está aí, ó, publicando e está subindo números de torcedores, e o Vasco está nessa situação, nessa agonia. Infelizmente, né? Parece que o torcedor tem o time que merece, cara. Não grita, não chia, não fala nada, não reclama, tá tudo muito bom. Salgado foi o melhor presidente, né? Campelo passou também o melhor presidente, ninguém chiou, ninguém protestou, ninguém fez nada, e os caras simplesmente sacanearam o clube e ficamos por isso mesmo. E vai passar outros e vai sentar outros e nada vai acontecer, e todo mundo que senta sai mais milionário, os caras saem mais ricos, e o Vasco continua agonizando. Hoje o que se tem é, o Vasco não pode, o Vasco não deve, o Vasco não consegue. Se fala em fazer uma arena ou não, o Vasco não tem dinheiro, mas há 100 anos atrás o Vasco construiu um estádio, o maior estádio da América Latina. Como pode? Há 100 anos atrás o Vasco conseguiu construir o maior estádio da América Latina. 100 anos depois, o Vasco não consegue reformar o seu estádio para uma arena. Como é que é isso, cara? Olha como a gente regrediu no tempo. Como o Vasco e o torcedor vascaíno, o sócio-torcedor, os dirigentes, como, né, a vida do vascaíno, cara, se atrasou há mais de 100 anos, cara. A gente está muito atrasado. O Vasco não pode construir estádio. O Vasco não pode construir uma arena. O Vasco não pode nada. O Vasco tem que construir, o Vasco tem que reformar lá um estádio meia boca e acabou. E se conforma com isso, pô.
Aí eu te pergunto, como pode, há 100 anos atrás, construir o maior estádio da América Latina e 100 anos depois não conseguir reformar esse estádio? Gente, é muita falta de compromisso com o clube, cara. É muita mediocridade, cara, de uma gestão. Há 20 anos a gente passa por isso, mas é mais um protesto aí, né, cara, que a gente faz aí, é mais um desabafo. Pelo menos eu tenho um canal para poder estar desabafando. Eu sei que isso não dá like, isso não dá comentários, porque o que dá comentários, que dá like é as mentiras que os youtubers que fecham com as gestões da Mais Vasco e da Sempre Vasco, é eles que têm o poder, é eles que têm as informações privilegiadas para poder estar dando aos seguidores aí, aos inscritos. Mas sigo na minha vida aí e sigo tentando alertar o torcedor vascaíno de que nós devemos brigar, nós devemos entender que para a gente sair dessa situação, vamos ter que lutar contra mais pessoas que se apoderaram do Vasco da Gama. Tamo junto, saudações vascaínas, até o próximo conteúdo, galera. Valeu!